Se você já pensou em abrir uma startup ou começar um software em 2025, deve estar se perguntando se deve ou não usar IA e como isso pode impactar diretamente no teu produto. E se você já tem um software, você deve estar pensando como você pode evoluir utilizando o IA ou em que lugares do sistema você pode colocar IA para mudar o jogo. E hoje eu estou aqui com meu amigo Arthur, um programador, trabalha com desenvolvimento de software já há algum tempo, e a gente vai bater um papo justamente sobre isso, trazendo as nossas impressões de como o mercado está mudando, como a tecnologia está sendo permeada por inteligência artificial, e ver se realmente é tudo isso que está se falando, né, Arthur? Então, Arthur, obrigado por aceitar o convite, participar desse vídeo. Cara, a gente conversa no dia a dia, a gente troca muita ideia e acaba não indo para os vídeos, né? E eu queria saber de ti, como é que você vê o uso da IA na prática, dentro da programação mesmo? É realmente tudo aquilo que está se falando? Realmente resolve tudo? Ou ainda tem um caminho a ser desenvolvido? Legal, Dani. Prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo hoje. Eu acho que a IA vem facilitando muito os processos, mas ao mesmo tempo, nesse momento, ela ainda precisa desenvolver um pouco mais para realmente liberar o programador da sua necessidade de estudar as linguagens, estudar as ferramentas, né? Hoje mesmo a gente estava vendo ali um caso na aplicação que a gente está desenvolvendo, onde a IA tentou corrigir um bug na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, não acertou. Eu tive que realmente colocar a mão na massa e começar a corrigir o bug na moda antiga, né, debugar aí linha de código por linha de código para entender onde é que estava o problema, né, mas muitas vezes ela acerta de primeira também. Então, o desafio hoje como programador é compreender também até que ponto insistir em conseguir uma solução também pela IA, e até que ponto que a gente deve pegar e falar, não, a IA não deu conta, vou então abrir a documentação da linguagem, de alguma biblioteca, e resolver na mão, né. Mesmo assim, eu acredito que está agilizando os processos de desenvolvimento de software, e eu acho que a expectativa é bem promissora para aqueles que estão desenvolvendo essas tecnologias de inteligência artificial para facilitar o desenvolvimento de software, que dentro de 2 anos a gente já tenha ferramentas que acertem, digamos assim, 90% dos casos, 95% dos casos, onde realmente talvez vai sobrar ali esses 5%, 10% para especialistas, experts, né? O que tu tem percebido no teu dia a dia também como programador? Cara, então, o que eu percebi exatamente o que você falou, né? A gente depende ainda de uma pessoa com conhecimento em tecnologia, de preferência em alguma ciência da computação, que entenda de algoritmos, para orquestrar todo esse processo, né? Eu vejo que a IA, apesar de estar se especializando, ela erra bastante, né? Então você tem aí o Lovable, o Bolt, que meio que cospem uma aplicação usando o React. Você consegue usar isso, mas você não consegue fazer eu pelo menos até agora não consegui fazer uma aplicação corporativa, robusta, só usando essas ferramentas web. Então acho que talvez seja muito interessante para fazer MVPs, né, para prototipar rápido uma solução, para testar ela, mas, cara, eu acho que realmente para fazer uma solução escalável ainda não está atendendo. Talvez porque a gente não tem acesso ao que as grandes corporações utilizam, talvez sejam tecnologias proprietárias, né, que eu brinco com a teoria da conspiração, mas aquelas que estão acessíveis, eu falo de Augmented Code, Lovable, Cloud, o que tu usou? Eu tenho usado bastante a V0 também, da Vercel. A V0. Que ela é mais focada em React, né? Então ela sempre que tu pedir um projeto para ela, ela inicialmente vai te dar código em React e Tailwind, usando normalmente o Next, que é o framework desenvolvido pela Vercel, né? E ela também às vezes acerta, às vezes erra, mas eu tive uma experiência interessante com ela, que um cliente pediu para a gente desenvolver um site, um produto que a gente está desenvolvendo, e ele quisia já colocar um site no ar falando sobre o produto, né, já para começar a atrair alguns clientes, e o site a gente conseguiu desenvolver eles totalmente por essa inteligência artificial, pela V0. E é interessante como a Vercel ela é também uma empresa que oferece serviços de hospedagem. Eles fizeram essa inteligência artificial onde tu consegue criar a aplicação ali dentro, e tu já tem um botãozinho ali dentro, deploy. Tu clica ali e eles já te dão o site online, né, .vercel.app, eu acho que é o domínio que eles usam, onde tua página já está hospedada na internet, né. Facilmente a gente colocou ali o nosso domínio, né, o domínio dessa empresa na qual a gente está atendendo, e a gente já teve ali o site da empresa rodando online no domínio deles.com.br, em questão assim de 1, 2 horas a gente conseguiu fazer tudo isso, fazer todo o site, e já está totalmente hospedado. Isso tudo
sem custo de hospedagem, né, e o custo da inteligência dessa IA, eu acho que é $20 por mês. Então acabou compensando, nesse caso, bastante, mas é um site, né, não é uma aplicação web, né. Então, eu fiz uma aplicação para testar, cara, eu fiz usando React Native, do zero. Eu nunca desenvolvi usando React Native, eu fiz toda a aplicação conectado com Supabase. Não, perdão, nessa aplicação, inclusive, eu não conectei no banco, me desculpa, mas eu fiz toda ela armazenando no dispositivo móvel. Então, eu fiz a aplicação do zero, e no final ainda girei o APK e instalei no meu celular, isso numa manhã. Então, realmente encurtou muito. Claro, foi uma aplicação muito simples, basicamente um cadastro de alunos, né, com algumas funcionalidades, mas eu achei muito interessante. Então, eu penso que, cara, assim, eu pelo menos acho que isso veio para ficar. Eu acho que é irreversível esse processo, eu acho que ele potencializa o programador. Também utilizei para otimizar código-fonte, né, então reduziu a complexidade para O na 1 de um algoritmo meu que tinha alguns ifs aninhados, ele identificou como fazer, quebrou, melhorou o algoritmo. Usei também para melhorar as consultas em bancos de dados, para gerar índices. Então acho assim que veio para ficar, né? Mas assim, e a gente tem esses dois mundos, né? Então por um lado a gente tem uma IA que ajuda a fazer um protótipo MVP do zero, e por outro lado, como é que ela está se comportando em bases legadas? Você já está trabalhando com algum sistema que utiliza base legada, né? Você me comentou. E como é que está se comportando aí a IA que você está usando para poder mexer com bases maiores, né? Não aquela simplicidade que eu vejo muita gente, eu conversei outro dia, né, para quem está assistindo, com um colega que falou que estava usando o IA e ele falou que estava usando o ChatGPT para programar. Eu falei, não, me mostra como é que é. Daí ele pegava o código, copiava, colava no ChatGPT, aí fazia um negócio, ia lá, copiava de novo, colava na ideia dele, tudo desintegrado, né? E, cara, eu acho que esse não é o caminho, né? Tem que ser tudo integrado na própria ideia, né? Eu uso o Visual Studio para fazer isso usando o Copilot. Então eu tenho usado bastante o Copilot e o Visual Studio, o GitHub com o plugin, né, do GitHub Copilot. E o que você tem usado para código legado? Então, eu estou usando, Dani, o Augment dentro do Visual Studio também, mas eu também às vezes uso o ChatGPT. Se eu sinto que é alguma coisa mais simples, que eu não quero nem também desvirtuar a IA ali dentro do contexto que eu estava conversando com ela, eu até consulto às vezes no ChatGPT, porque eu vejo que se eu estou querendo trabalhar uma coisa bem pontual, né, tirar uma dúvida ali pontual de uma função só, se eu começo a conversar com ela ali dentro, daqui a pouco uma outra coisa que eu estava tentando resolver ali dentro dela já começa a tentar referenciar aquela função, né? Memória, né? Então ela tem essa memória dela que às vezes parece que não se comporta tão bem. Tu tirou uma dúvida, mas parece que daqui a pouco ela já está sempre tentando relacionar e linkar os assuntos nas quais tu foi fazendo perguntas, né? Então parece que tem um pouco disso. Essa Augment é uma coisa que eu acho um pouquinho chatinho dela também, que ela fica sempre tentando te oferecer, digamos assim, um refactoring, só que às vezes alguns refactorings meio burros, assim, que não fazem diferença nenhuma, então tu pede pra ela resolver uma coisa, mas ela já começa a sugerir um monte de coisa, né? O ChatGPT tem um pouco disso, cara, o né, Copilot também, faz né? também, cara, eu já fiz vários erros, assim, eu tô digitando, daqui a pouco eu apertei um tab, ele já criou um método que não precisava. É que eu acho que a gente tá numa fase inicial de tudo isso, né, cara? Eu acho que esses feedbacks, eles vão sendo modificados. Agora, eu acho que ninguém pode ficar de fora, né? Não adianta a pessoa se fechar os olhos para isso, eu acho que tem que abraçar essa tecnologia e entender como a gente trabalha com ela. Eu acho que é o futuro sobre isso. Talvez também a coisa vai caminhar para outras abordagens de programação, mais low code ou no code, né? Tem aquela ferramenta que chama NHN, não sei se tu já utilizou alguma vez, mas é uma ferramenta de programação visual onde tu consegue criar serviços integrando diferentes plataformas e APIs. Então tu pode ter, não sei, tu quer fazer uma aplicação que integra uma LLM da OpenAI com o Google Calendar, por exemplo. E ali dentro tu consegue registrar eventos e configurar, né, os endpoints para receber eventos dessas APIs e a partir de determinados eventos chamar, invocar outras APIs. Então tu pode ali dentro colocar um pouco de código se tu quiser, mas tu cria diagramas que são como se fossem bloquinhos, onde cada bloco é uma chamada de API, ou rodar algum script, ou armazenar, conectar com algum banco de dados para salvar alguma informação, ou fazer o get de alguma informação. Então, talvez a tendência seja, né, outras formas da gente programar sistemas, onde a gente vai mais, digamos assim, desenhar uma arquitetura, às vezes até com uma ferramenta mais visual, né, definir alguns módulos visualmente, onde quem sabe a gente vai descrever, esse módulo eu quero que ele
que ele faça isso, esse outro módulo aqui eu quero que ele faça isso, esse outro módulo aqui eu quero que ele faça isso. E quem sabe a própria IA vai também criar testes para tudo isso e tentar fazer código e testar e ver se passa, né, dentro dessas requisições que a gente colocou ali, né, como se fosse um prompt. Então também fico pensando que essa experiência, né, essa UX que o programador tem com ferramentas de programação, como o VS Code, talvez ele se transforme, né, nos próximos anos. Eu penso que sim. Assim, eu usei o Bubble.io, que é uma ferramenta, chamam de no-code ou low-code, e eu achei complicado, cara, sabe? Eu fiz umas brincadeiras ali, mas no final me irritava mais, porque eu tinha que ficar aprendendo, mudava muito do paradigma. Programei um tempo em Genexus, que é uma plataforma uruguaia, muito bacana, de low-code, e todas elas não usam, a premissa não é codar. Mas eu concordo contigo, cara, pensando até nisso que você trouxe, a gente ainda programa como na década de 50, né? É um monte de texto e codando, e a galera do no-code, low-code está indo para o outro caminho. Então, até quando a gente vai ficar vendo código-fonte na nossa frente, né? Isso que é engraçado, é verdade. Talvez no futuro a coisa seja mais definir entradas e saídas e comportamentos que se espera para um determinado módulo de um sistema, né? E a gente vai ser mais arquitetos mesmo de software, né? Não exatamente programadores ou desenvolvedores, né? A gente vai simplesmente delegar uma função para uma IA programadora conseguir programar e vai só validar que aquilo ali está funcionando sem nem ter ideia, né, do que está sendo feito ali por debaixo dos panos. Eu acho que ainda faz sentido estudar, ainda faz sentido fazer uma faculdade, entender complexidade de algoritmo, aprender a programar, ainda faz sentido usar os dedos para programar código, né? Ainda faz sentido isso. Eu não sei até quando me perguntam, como vai ser daqui 5 anos, eu acho que já é impossível de responder isso. Né? Eu acho que é impossível. Realmente eu não consigo ter uma visão clara nos próximos 5 anos de o que vai mudar. Talvez continue, lógico, a gente tem muita coisa legada, mas, cara, é uma disrupção total, né? É uma disrupção total. O nível foi, antigamente se programava em assembly, e aí foi subindo, então de código de máquinas, de cartão perfurado, subiu para assembly, subiu para, sei lá, Pascal, para C, depois para Java, Python, e agora IA. Então, com certeza já tem muito programa que as pessoas nem sabem que código está sendo utilizado, né? Em Genexus, por exemplo, você tem outro paradigma de programação, que ele é um gerador de código, então você programa dentro do paradigma dele, orientado a domínio e tal, aí você manda gerar código, você escolhe, você quer que seja em Java, em C#, ele gera todo o código para ti, e você nunca se preocupa com o código, você só se preocupa com esse paradigma. É um pouco do que a IA faz, então a gente ainda tem a curiosidade de ficar abrindo, eu quando faço meus protótipos no Lovable, no Bolt, eu ainda vou lá, inspeciono o código, fico olhando, mas até quando a gente vai fazer isso, né? Essa é a questão. Assim como a gente não tem nem ideia de que, muitas vezes, com toda essa abstração das linguagens de mais alto nível, que é o que a gente já usa, né, como JavaScript, enfim, a gente às vezes não tem ideia de como que a informação realmente está dentro da memória, né, ou como que aquilo ali está sendo executado no nível do processador, né, no nível do hardware mesmo, e a tendência é a gente dar mais né, se a gente é ao alto nível, a gente vai ter, sei lá, um super alto nível, onde, mais uma vez, a gente não vai ter nem ideia de como que algo está sendo feito, ou está sendo armazenado, né, o que põe um pouco de medo na galera que tem, né, um pouco de dificuldade em não ter controle sobre tudo, né, exato. Cara, não, muito Questões de privacidade, né. Tem tudo isso que vai ser analisado. Bom, muito bom o bate-papo, acho que você que chegou até aqui, né, deixa nos comentários aí se você já usa alguma IA, como é que você vê essa questão da IA, né, deixa dicas de IA que você já usou, que você testou, que pode ser útil para o pessoal, e eu agradeço bastante, Arthur. Obrigado, Dani. Bate-papo aí. Prazer estar contigo aí, Valeu. tendo essa conversa. Valeu. Obrigadão, pessoal. Falou.